Olá, meus amores, na unidade 2, nós vamos ter como gênero textual o texto dramático, A arte do teatro, antes de tudo. Na imagem que abre esta unidade, vocês vão ver duas máscaras, que surgiu como elemento cênico, do teatro grego por volta do século V a.C. As máscaras representadas na imagem fazem referência a dois gêneros teatrais, que são as tragédias, que se referem às histórias com finais catastróficos, despertando horror ou pena, e as comédias, as histórias que exploram o humor, Dentro do teatro grego, era comum que os atores usassem máscaras para se apresentar ao público. A palavra teatro é originária do grego teatron, que significa lugar aonde se vai para ver. No teatro, a história é ensinada por atores, que comunicam uma mensagem por meio de representação. Em virtude disso, é muito importante que os atores façam uso do tom da voz adequado, de movimentos corporais e de expressões faciais expressivos. Para ser ensinada, em geral, uma peça de teatro tem a coordenação de um diretor, que orienta os atores sobre como deve ser a atuação e designa as tarefas das várias pessoas que participam do grupo teatral. Na abertura dessa unidade, o livro vai trazer um texto do Alto da Compadecida, que a maioria de vocês conhecem como filme, e que a gente leu no ao vivo com a minha voz e a de Rian. Olá, meus amores. Quem participou do ao vivo, vai perceber que a gente fez a leitura, do texto com a encenação minha e de Rian, certo? Nas páginas seguintes, na 43, 44 e 45, que eu vou deixar para vocês realizarem, como atividade de hoje, no quinto quesito, que está na página 44, eu acho que vocês vão sentir dificuldade, então eu pontuei quais os quesitos que vocês necessitam da minha explicação. Diz assim: o auto é um texto dramático, geralmente curto, originado na Idade Média, de temática religiosa ou cômica. O título do texto lido, O Alto da Compadecida, faz referência a uma figura religiosa. A quem você acha que ele se refere? Compadecida aí refere-se à figura da mãe de Jesus, que a gente conhece como Maria, Então, só que agora eu quero dar uma explicação a vocês sobre a relação aqui do alto, tá? Vou botar aqui no quadro. Os meus alunos do sétimo ano viram isso em arte na unidade 1, tá? Que o livro traz essa questão do alto como um processo católico. Então diz assim, o alto surgiu na Idade Média, especialmente em Portugal e na Espanha, e tratavam de temas religiosos, alto sacramental ou profanos, que são os autos pastoril. Nesses textos, as figuras são personagens aleatórios, certo? Como os pecados e as virtudes, os pecadores e os virtuosos. E entidades, santos, demônios, certo? E trata-se de um texto objetivo e moralizante, que normalmente apresenta elementos cômicos e sádicos. Por que o Alto da Compadecida, tia? Vejam só, fiz aqui também um resumo para vocês. Este é o caso do Alto da Compadecida. Vocês provavelmente já devem ter assistido o filme e sabem que a versão final, a gente pensa quando Deus vai castigar todos, deixar todos irem para o inferno, Deus sempre muito misericordioso e bondoso, perdoa os nossos pecados. Então diz assim: a história se desenrola em torno das espertezas de João Grilo e aborda temas como a pobreza no sertão nordestino, a avarenga e a ganância. Suassuna, que é o escritor, representa os pobres oprimidos por meio da figura do nordestino João Grilo, que para viver no sertão utiliza de muita astúcia, que quer dizer esperteza. A história tem como desfecho o julgamento moralizante, o juízo final dos personagens após sua morte, conforme os preceitos do cristianismo católico. Esse julgamento é dirigido por Deus, que é Jesus, o Manuel na história, e o diabo, e tem como a intercessora Maria, a compadecida. Daí vem o
o Alto da Compadecida, que intercede pelos demais personagens. Na peça, que apresenta ao todo 15 personagens, Suassuna busca mostrar que as pessoas devem ser perdoadas, pois a difícil condição de sobrevivência que tiveram na Terra, tanto em relação ao clima quanto aos problemas de desigualdades sociais sofridos, já se configura como uma punição, justificando os pecados cometidos em vida. No juízo final, vocês sabem que Maria vai mostrando, a Jesus o que foi que aconteceu em cada um. Por que o cangaceiro vira um matador? Mostra, lá no filme que ele estava dormindo, quando chegaram em casa, mataram a mãe dele e os irmãos, e ele se fingiu de morto. E a partir daí, ele criou ódio pelas pessoas, Então, aqui está explicado o alto. No sétimo quesito, diz assim: uma das características de um texto dramático é que, diferentemente de fábulas, contos, crônicas ou romance, eles não apresentam um narrador. Ixi, meu querido, como é que a gente fica sabendo das coisas? Olha só. De que forma os acontecimentos são apresentados ao leitor no texto O Alto da Compadecida? Pela fala e pelas ações dos personagens, não é, pessoal? Letra B. Como é possível identificar a quem se refere as falas? Antes, de dizer, por meio da indicação do nome dos personagens e de suas características, certo? Então, no diálogo do teatro, você conhece porque você está vendo quem é a pessoa que está falando. Nos textos dramáticos, temos acesso aos acontecimentos da história, principalmente pela fala dos personagens, que podem se expressar em forma de diálogo, conversa entre dois ou mais personagens, como foi o caso do texto do Alto da Compadecida, que tinha Chicó, João Grilo e a mulher do padeiro. O monólogo, que é um discurso de um único personagem, e o aparte, que é a fala de um personagem apresentando um pensamento ou comentário para si mesmo ou para o público, de modo que tal confissão não seja ouvida pelos demais personagens. O aparte é aquilo que eu digo assim: poxa, não, passado eu queria ter feito isso, mas não aconteceu porque os meninos não deixaram, foram muito barulhentos, e eu ficou fazendo gracinha. Então, isso aí é eu pensando. Só o público sabe disso, mas a turma do 8º ano não sabe, certo? Então, diz assim no 8º. No decorrer do texto são apresentadas indicações cênicas que não se referem às falas dos personagens. Letra A. De que maneira essas indicações aparecem destacadas no texto O Alto da Compadecida, para se diferenciar das falas dos personagens. Quando vai dizer, o que cada personagem vai fazer, qual foi a ação que ele fez, então isso está em itálico, certo, gente? B. Essas indicações cênicas são também chamadas de rúbricas. Releia algumas rúbricas do Alto da Compadecida e escreva com que função elas foram empregadas. A primeira que é assim: entendi demais, Chicó diz, entendi demais. Mas ele sai, diz assim, vai sair, mas volta. Ele sai e volta da cena e diz assim: ô João! Segundo, Chicó faz uma saudação à mulher que vem entrando com 2 pacotinhos de dinheiro e sai. Também está dizendo que aqui está no desenrolar da cena. Se a gente estivesse vendo, não estivesse ouvindo, isso a gente entenderia sem precisar ler essa parte do texto. E terceiro, sai contentíssima, Então isso aí é para indicar a movimentação dos personagens, o que eles devem fazer. Então eu vou deixar as páginas que vocês devem responder lá no plural, certo, gente? Não esqueçam de tirar foto e me mandar para sair da belíssima listinha negra. Hoje também, quando eu encerrar aqui, no vídeo também vai ter a apresentação dos trabalhos, certo? Está todo mundo me perguntando: tia, eu vou fazer esse relatório como? Primeiro você vai assistir, o trabalho dos colegas para depois fazer o relatório. E quando for no dia 7, você me manda tudo junto. Ok, 8º ano. Beijos. Agora nós vamos dar início, a nossa apresentação dos seminários, dos trabalhos dos colegas de vocês, que nós temos como tema geral a desigualdade de direito entre homens e mulheres, e vocês vão trabalhar os subtemas, certo? Lembrando que de cada grupo vocês devem fazer um relatório,
da apresentação do conteúdo abordado, que vai ser entregue a mim para poder formar parte da nota. Boa tarde, meu nome é Maria Luísa. Eu vou falar sobre a desigualdade no mercado de trabalho, que é uma das principais causas para essa desigualdade entre gêneros, porque ainda assim vem acontecendo muito no Brasil e no mundo, mesmo em pleno século XXI. Mesmo com a população feminina tendo em média maior escolaridade na hora da busca de empregos e de receber os salários, as mulheres continuam sendo bastante prejudicadas, porque é recorrente observar mulheres com cargos iguais a dos homens, recebendo salários menores ou com cargos menores que os dos homens só por serem mulheres. Em 2010, o rendimento médio foi de 1.587 para os homens e de 1.074 para as mulheres, ou seja, corresponde a 68% da remuneração masculina. E o emprego e a renda são os dois maiores componentes para a libertação das mulheres, mais ou menos. Eles criam condições para que as mulheres consigam se livrar dessas situações de opressão e humilhação que elas sofrem. Mas mesmo assim, ele acarreta ônus na vida delas que são para o rendimento dos filhos, porque a maioria das mulheres pagam metade das coisas dos filhos, ou mais da metade, às vezes quase tudo, ou até mesmo tudo. Então, praticamente todo o dinheiro delas vai para cuidar de filhos ou de alguém da família. Pouquíssimas coisas são usadas para as próprias mulheres mesmo. Boa tarde, meu nome é Camille e eu vou falar sobre os acontecimentos importantes para as mulheres durante a história e também as mulheres que foram importantes durante ela também. Bom, sabemos que a cada dia que passa, as mulheres ganham mais espaço no mercado de trabalho, porém quase sempre com cargos baixos e salários também. Durante muitos séculos, as mulheres vêm lutando pelos direitos e liberdades. Alguns dos direitos que nós conseguimos, o primeiro foi o direito a estudar. No início foi só ler e escrever, mas depois conseguimos o ensino superior, porém quem seguia não era muito bem visto pela sociedade. O segundo também foi a autonomia, que finalmente reconheceram que as mulheres poderiam viver sem os homens, poderiam trabalhar para ter seu próprio sustento, sem precisar da ajuda de um homem. Também tivemos a Constituição, que viu que as mulheres eram iguais aos homens, então tivemos nossas igualdades. Também tivemos a Lei Maria da Penha, que foi aprovada, e também a Lei do Feminicídio, e entre outros que a gente conseguiu. As mulheres mais importantes, eu vou citar 5, mas porém foi várias durante toda a história. A primeira foi Joana d'Arc, que ela auxiliou, foi uma das chefes da Guerra dos 100 Anos, que fez o exército francês ganhar inúmeras vezes. O segundo é Rosa Parks, que foi a primeira ativista dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. O terceiro tivemos a brasileira Edna Alves Marques, que foi a primeira mulher no Paraná a se formar em engenharia e também foi a primeira mulher negra a se formar no Brasil. Tivemos a Valente Terrestre, que foi a primeira mulher a ir ao espaço, e aos seus 26 anos também tivemos a grande, assim para mim, a Margaret Hamilton, que aos 26 anos foi a primeira pessoa a escrever à mão um recurso que ajudasse no pouso da Apollo 11 na Lua, que por acaso aconteceu um atraso e ela foi a única que conseguiu prever isso. E é isso. Obrigada. Valeu.
Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Tawana e o nosso grupo vai apresentar a temática de acordo com o tema que a professora Valquíria Mello passou. Bom, de acordo com todas as pesquisas feitas com o tema abordado, países em que a desigualdade de gênero é mais evidente, descobrimos que no ano de 2019, o Brasil ocupou o 90º lugar, pouco acima da média global, ficando atrás de vizinhos como Peru, Argentina e Venezuela. Olá pessoal, meu nome é Alexandra. Bom, dando continuidade, segundo o relatório de 2017, a Islândia já fechou 87% das lacunas de diferença de gênero. O país é líder no empoderamento político feminino e a luta constante pela igualdade salarial. A Europa Ocidental, de forma geral, segue como a região com o melhor desempenho. No outro extremo do ranking está o Oriente Médio e a África do Norte. No ano de 2019, o Brasil ocupou o 90º lugar, pouco acima da média global, ficando atrás de vizinhos como a Argentina, Peru e Venezuela. O Brasil caiu 9 posições no ranking da desigualdade entre homens e mulheres, elaborado anualmente pelo Fórum Econômico Mundial. O país aparece em 82º lugar, numa lista de 134 nações apresentadas ontem em Nova York. No relatório Desigualdade Global de Gênero 2009, no ano anterior, o país aparecia na 73ª posição. E hoje estou aqui para dar continuidade ao trabalho de português. O relatório mede a participação de homens e mulheres na sociedade de acordo com 4 critérios básicos: diferenças salariais e participação no mercado de trabalho, acesso à educação e nível de formação educacional, acesso à saúde e queda de índice de mortalidade e participação da política e posição de cargos de poder político de 4 economias emergentes reunidas nos BRICS. O Brasil só não supera a Índia porque fica na 104ª posição. Rússia e China avançam 2 posições, 51ª posição e 60ª posição. Vem logo em seguida, na 23ª posição e na 24ª posição, respectivamente. Na região, o Brasil não é mais desigual que a Bolívia, México, Ilhas Maldivas e Guatemala. Nos primeiros países da lista, houve algumas novidades em relação às pesquisas de 2008. A maior delas foi o avanço impressionante da África do Sul, que passou do 22º lugar para o 6º lugar da lista, comparando seu desempenho para todos os seus setores pesquisados. A Islândia foi destaque, passando do 4º lugar para o 1º lugar do ranking, apesar de ser uma das economias mais afetadas pela crise financeira mundial. A África do Sul foi superada por poucos países. Podemos destacar o Paraguai, que em 2008 estava na 100ª posição e no ano seguinte, 2009, passou para a 65ª posição. Isso foi considerado como um recorde pelo Fórum Econômico Mundial. Considerando-se o relatório, a trajetória do Brasil tem sido de queda. Em 2006,
ano da primeira edição do ranking, quando foram avaliados em 67º lugar. As diferenças salariais no mercado de trabalho foram responsáveis pela queda do 73º lugar em 2008 para o 82º lugar. Se a pesquisa tivesse considerado o quesito das diferenças salariais pelo mesmo trabalho executado, o Brasil ocuparia a 114ª posição em 2009. Atualmente, os países com mais índice de desigualdade de gênero analisou 145 países. Entre eles, o Brasil é o 85º lugar, Islândia em primeiro, Noruega em segundo lugar e Finlândia em terceiro lugar. Este estudo foi possível descrever o perfil novo da desigualdade entre esses grupos analisados. A comparação entre os diferentes gêneros mostrou seu termo de discriminação e principal componente da desigualdade de rendimentos entre estes grupos. Referência bibliográfica: épocanegócio.globo, observatoriodegênero.gov, Infoescola, exame.com, redejunto.org. Esse trabalho foi composto por Alexandra, Aline, por mim, Cimei e Tauana, do 8º ano, com a temática Países que a desigualdade é mais evidente, com a professora Valquíria. Gender equality is fundamentally a question of power. Transforming the balance of power is essential, not only as a question of human rights, personal development, health and well-being. It is critical to solving some of the most damaging and intractable problems of our age, from ridiculing of women as hysterical or hormonal, to the routine judgment of women based on their looks, from the myths and taboos that surround women's natural body functions, to mansplaining and victim blaming. Misogyny has been everywhere. Involving women leaders and decision makers in mediation and peace process leads to more lasting and sustainable peace. Gender equality
including men stepping up and taking responsibility, is essential if you are to beat the climate emergency. Women's equal economic rights and opportunities are a global imperative if we are to build a fair globalization that works for all. Unless women play an equal role in designing digital technologies, progress on women's rights could be reversed. It is simple math. Women's participation improves institutions. The 21st century must be the century of women's equality. Let us all play our part in making it so. Olá, professora Folquira. Nós fizemos um trabalho sobre países que tratam homens e mulheres com igualdade. Fica aí com o vídeo. Olá, Folquira. Eu li um relatório e, pelo que eu entendi dele, existem 10 países que tratam homens e mulheres com igualdade. Não são exatamente 10 países, claro que existem mais, mas esses 10 se destacam, sendo 6 europeus, um africano, um latino da América, um asiático e um da Oceania, que mais se destacaram, que são a Islândia, a Ruanda e Filipinas. Agora eu vou falar 3 países que tratam todo mundo com igualdade: Finlândia, Noruega e Suécia. Estes 3 países tratam todo mundo com igualdade e não tem nenhum problema em relação a esse assunto. E agora eu vou falar sobre o que eu entendi do assunto. O que eu entendi do assunto é que o mundo tem que ser mais saudável, a gente tem que amar mais o próximo e tem que botar na cabeça que a gente não é melhor que ninguém. A gente pode ser um pouco diferenciado, mas a gente tem que botar na nossa cabeça de verdade que a gente não é melhor que ninguém. Não é melhor do que ninguém, né? E com certeza que se a gente fizesse, todo mundo fizesse isso, o mundo seria muito, muito melhor. E foi isso que eu entendi do assunto. E tchau, Akira. Beijão e tô com muita saudade da senhora, viu? Agora, mais alguns países que tratam homens e mulheres com igualdade: Islândia, Ruanda, Nicarágua e Irlanda. A conclusão é que tem poucos países que tratam homens e mulheres com igualdade, mas o povo com o tempo está mudando isso.